Boa noite. Você pede para falar sobre Kali Yuga e Maya. Bom, então, na realidade, Kali Yuga é a era em que nós estamos vivendo. Então, Kali Yuga é uma era de hipocrisia, ou seja, uma era de muitas desavenças, de muitas brigas, né? Então, Kali Yuga é considerado a era de ferro, né? Então, é como um ciclo, né? As eras são como cíclicas, né? Então, antes tinha Satyuga, né? Depois Treta Yuga, Dwapara Yuga e agora Kali Yuga. Em cada era, né, subsequente, as qualidades elas vão decrescendo, né? Então, em Satyuga, por exemplo, as pessoas elas viviam muito mais, as pessoas tinham maior capacidade para meditação. E Satyuga, o processo de liberação era através da meditação. Então, os sábios, as pessoas podiam meditar, né, elas podiam sentar e ficar por muito tempo meditando. A bondade imperava, né? Já em Treta Yuga, as pessoas diminuem as suas qualidades, né? E o processo de realização se dá através dos sacrifícios, né? Então, os yagnas, os sacrifícios. Então, se faziam muitos arranjos, né, para se executar sacrifícios, né? Por exemplo, Yagna, Ashvamedha Yagna, né? Rajasuya. Então são sacrifícios assim, muito difíceis de serem executados, né? Por exemplo, Ashvamedha Yagna é um sacrifício que se faz, um sacrifício de cavalo, né? Onde um garanhão ele é solto, né? E ele fica durante um ano, né? Como sozinho, né? Então ninguém e sempre vão ficar protegendo esse garanhão para que nada aconteça com ele. Depois eles sacrificam esse animal, mas só que o animal ele revive, né? Ele revive depois do sacrifício. Então os mantras eles eram cantados, né, de uma maneira correta, pessoas qualificadas para a prática. Por exemplo, o fogo ele era invocado, né, com mantras, né? Então uma coisa bem elevada de se executar, né? Em Dwapara Yuga o processo já começa a diminuir as qualidades, né? Em Dwapara Yuga o processo de adoração, ou seja, o processo de autorrealização é através da adoração da deidade, então arte, né? Então, havia assim, grandes quantidades de elementos, né, para se fazer o arati, como por exemplo o ghee, né? As pessoas ficavam muito tempo sentadas, né, adorando a deidade. Se gastar cada arati era como 3, 4 horas para se executar um arati, assim. Muitos elementos eram oferecidos. Então isso é em Dwapara Yuga. Já em Kali Yuga, se entende que todas as qualidades elas vão, as pessoas vão perdendo as qualidades, né? E as pessoas acabam perdendo também muita inteligência. Então, em Kali Yuga, as pessoas são pouco inteligentes e elas também vivem muito pouco, né? Ou seja, elas diminuem de tamanho, ou seja, então tudo decresce em Kali Yuga. Então, Kali Yuga, o verso diz, né, Kalir doshaninde rajan ashtirho mahangunaha kirtanyat evakriyasha mukta sangha parambradi. Ou seja, que o verso diz que é um oceano, né, de defeitos, né, Kalir dosha, um oceano de defeitos, mas existe uma boa fortuna em Kali Yuga. Se você canta o santo nome, você pode facilmente alcançar a liberação. Então, Kali Yuga, apesar de ser muito inauspicioso, ou seja, onde as pessoas... existem algumas predições no Srimad Bhagavatam sobre Kali Yuga que são realmente assustadoras, né? Por exemplo, a previsão é que as árvores não iam produzir mais flores e frutas, né? Porque em outras eras todas as árvores tinham
flores e frutas. Agora a gente vê que em Kali Yuga, ainda existam algumas árvores, né, raramente elas produzem flores e frutas, né? Isso é uma característica de Kali Yuga. Em Kali Yuga, por exemplo, se diz que as chuvas elas vão assim diminuir muito, né? As pessoas não vão ter muito condições assim de ter água para o cultivo, vai ter uma escassez muito grande de alimentos, vai chegar um momento que tão assim terrível em Kali Yuga que as pessoas vão acabar comendo, né, carne humana. Isso é como uma predição, né? Então, Kali Yuga, bom, existem assim muitas predições do Bhagavata em relação a Kali Yuga, né? Ou seja, que os governantes serão ladrões, né? Ou seja, os Shudras, né, eles vão governar, né? Na realidade, o Shudra seria como uma casta que não tem um extrato social, que não tem qualidades para governar. Mas, então, Kali Yuga, os reis, né, os reis, né, os rishis, os rajarishis, né, os reis santos, eles deixam de existir. Então, Kali Yuga, tudo se deturpa, né? E as pessoas, devido a todas essas qualidades inauspiciosas, elas começam elas esquecem, né, da religião, elas esquecem, diz que as pessoas, a família, né, se degrada. Enfim, na realidade, Kali Yuga é o que nós vemos, mais ou menos, o que o Bhagavata já previa, né, há 5.000 anos atrás. Então, Kali Yuga, ela começa, na realidade, começa com o desrespeito, né, na verdade, o abuso, né, de poder, né, dos brahmanas, né? Tu diz que um brahmana, Parikshit Maharaj, que era um rei, ele acaba em uma caçada, né? Era um rei santo ele, né? Era um rei assim que teve associação com Krishna, e numa caçada ele está caçando, e ele, assim, por um arranjo divino, ele sente assim muita fome, muita sede, e ele entra na casa de um brahmana. Quando ele entra na casa de um brahmana, esse brahmana ele está em meditação, está em samadhi, e o rei ele fica irado, né? Assim, foi uma coisa que aconteceu furtivamente. E aí ele acaba pegando uma cobra morta e colocando no pescoço do rei, do brahmana, né? Que nem percebeu porque ele estava em samadhi, mas o seu filho, sabendo disso, o seu filho acaba ficando muito irado e amaldiçoou o rei, né? Então é que o rei ia perder a vida em 7 dias. E isso aconteceu. E Parikshit Maharaj, apesar dele ter tanto poder que ele poderia até, inclusive, combater essa maldição, ele acabou aceitando essa maldição como uma bênção, né, que em 7 dias ele ia abandonar a existência, em 7 dias ele se aproxima dos sadhus, né? Bom, de Shukadeva Goswami, para que ele possa ser iluminado e alcançar a liberação. Mas o fato é que esse menino, esse filho de um Brahma, ele amaldiçoou o rei, né? E o rei ele era considerado como Deus, né, na Terra, né? Ou seja, então ele tinha esse caráter divino, né? Devido, né, à sua pureza, né? A administrar esses assuntos, né? Porque na realidade os assuntos governamentais eles eram administrados de uma maneira muito mais clara, muito mais transparente. Ou seja, em Kali Yuga, uma das características de Kali Yuga é essa, que os governantes eles vão coletar impostos e não vão redistribuir isso para a sociedade. Então a gente vê que é uma coisa assim muito... As predições do Bhagavata, apesar de ser um livro que foi escrito há 5.000 anos, elas são bem acertadas, né? Então aí se diz que começa Kali Yuga, né? Kali Yuga dá início quando esse rei ele é amaldiçoado, né? Ou seja, um Brahma não poderia amaldiçoar um rei, né? Foi uma coisa muito errada, né? Mas enfim, tudo isso aconteceu e Kali Yuga chegou, e ela está recente, né? Diz que ela dura, né, como aí quase ela vai durar 435.000 anos, né? Nós
vivemos mais ou menos aí com 5.000 anos, né, de Kali Yuga. Então tem muito tempo ainda para que a Kali Yuga possa se desenvolver, né, e para que ela possa, Kali Maharaj, né, que é a deidade, né, que rege Kali Yuga, para que ela possa se manifestar de forma mais forte. Então cada vez mais Kali Yuga vai ser incrementada. Por exemplo, se diz que as vacas elas vão ter tamanho de cabras, né? Elas vão diminuir de tamanho. Os insetos eles vão aumentar, né? Então a barata vai ser do tamanho de um cachorro. Coisa assim, é uma coisa assim absurda. Quando nós lemos as predições de Kali Yuga, são assustadoras. Mas como eu disse, em Kali Yuga, apesar disso tudo, existe essa grande dádiva que é cantar o santo nome. Se você canta o santo nome, você pode realmente fazer um bom uso, né? Ou seja, dar uma boa utilidade para uma situação assim tão desafortunada que nós estamos. Ou seja, realmente, de certa maneira, é uma fortuna nascer em Kali Yuga, mas essa Kali Yuga ela é muito especial, porque ela tem a influência, né, de Chaitanya Mahaprabhu, né, que trouxe o santo nome. Ele traz o Krishna, Gaura Prema, né? Ele traz o Prema, né? Ele traz o Gaura Krishna, trazendo o Prema, trazendo o amor divino. Então uma pessoa pode simplesmente, né, por cantar o santo nome, ela pode fazer a sua vida perfeita, né? Então o santo nome é muito fácil de se cantar. Ou seja, nós estávamos cantando aqui, não necessita coisas muito sofisticadas para se cantar, simplesmente você deve cantar, né? E existem muitas maneiras também de se cantar, né? Você pode cantar em congregação, como nós estávamos fazendo, que tem muito poder, é muito poderoso. Também você pode cantar de uma maneira individual, mais como assim, num estilo mais meditativo, mas o importante é cantar o santo nome. Então é um processo muito fácil. Por quê? Porque você pode fazê-lo a qualquer momento do dia, não necessita nenhuma regra, nem regulação. Não se pede que você faça algum ritual antes, que você pronuncie mantras, né, assim, complicados, que você faça austeridades, ou que você faça posturas, né, de yógicas, que você controle a respiração, nem que você controle os sentidos. Você pode cantar o santo nome, você pode cantar ele com o coração impuro, né? Ele é diferente, né, do Guiana, né? O caminho do Guiana, esse caminho ele é mais estrito. Ou seja, toda vez que se você comete algum erro no Guiana, no caminho do Guiana, você é um vantase, ou seja, você como você errou muito, você errou tanto que diz que é como se você estivesse comendo o próprio vômito. Por quê? Porque você cometeu algum erro, algum deslize, né? Então o caminho do Guiana é muito, muito, muito estrito. Você não pode ter amigos, você não pode se casar, você não pode ter o coração impuro para praticar esse caminho. E o caminho do karma também é bem difícil, porque qualquer mantra que você entoa de maneira equivocada, se o sacrifício ele é feito de uma maneira desapropriada, assim, de forma não apropriada, se uma pessoa se ela não tem uma qualidade para executar um sacrifício, isso pode dar o efeito completamente contrário, né? Então esse é o problema do karma, né? Porque no caminho do karma você está querendo obter coisas, né, para melhorar a sua energia, uma energia para você melhorar o seu status futuro, né? Então você quer se elevar dentro do Maya Sansara, né? Essa é a ideia do karma, né? Então você dá algo, mas você tem que receber em troca. Isso é o karma. E é muito, muito, muito difícil. Esse caminho também é difícil porque existem muitas regras, regulações, ou seja, a caridade, ou seja, o que você tem que dar tem que estar sobre alguns preceitos, né, de tempo, local, né? Ou seja, a pessoa tem que ser qualificada para receber. Então são caminhos assim bem difíceis. Já o caminho do Bhakti, o caminho do Bhakti Yoga, o caminho que nós estamos fazendo é um caminho muito fácil, né? Você pode cantar, você pode escutar,
E isso você já pode começar a prática da Bhakti Yoga dessa maneira, né? Então você pode estar dirigindo um carro e praticando Bhakti Yoga, né? Você pode estar cantando um Mahamantra, você pode estar ouvindo, né, um mantra, né, no carro, você pode estar caminhando e você pode estar meditando no mantra. Então, na realidade, você pode oferecer um alimento para Deus, isso já é uma maneira de se praticar Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga é muito amplo, né? Muito amplo e também muito misericordioso. Então, em Kali Yuga, é a maneira mais fácil, né, de você... Ou seja, além de ser a maneira mais fácil, se diz que é a única maneira que você tem, né, de alcançar a liberação, alcançar a perfeição, é através do canto do santo nome, né? Harenama, Harenama, Harenamaiva, Kevalam, Kalu, Nastyeva, 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 Niyagata. Ou seja, que você pode realmente esquecer todos os outros processos, todos os outros meios, simplesmente cantar o santo nome. Então, o verso diz, e por 3 vezes, assim, para enfatizar que não existe outra maneira de você conseguir a perfeição, a não ser, né, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Então, por isso, nós somos muito afortunados de ter esse processo, apesar que Kali Yuga é muito inauspiciosa, assim, um oceano de defeitos, como a gente falou, mas tem essa boa fortuna, essa boa qualidade, que por você cantar, aceitar o Mahamantra, né, que é muito fácil, todo mundo pode cantar, ou seja, não existe nenhuma regra, não existe nenhuma regulação para se cantar o Mahamantra. Ele é o próprio Krishna mesmo, ou seja, como Krishna ele encarna, né, como Mahamantra. A forma, Krishna, na sua forma ele vem como Mahamantra, né, em Kali Yuga, né? Então a gente tem que aproveitar isso, porque Krishna ele está colocando todas as suas energias, todas as suas potências no Mahamantra Hare Krishna. Então, como disse, apesar de Kali Yuga ser muito difícil, uma era muito complicada, mas aí existe essa boa fortuna, essa esperança que por cantar o santo nome nós podemos nos liberar, né, em Kali Yuga. Então amanhã a gente fala um pouquinho de Maya, né? Bom, Guru Pramanandi.